Fala galera, e aí, tudo bem? Voltamos para mais uma aula no dia de hoje, onde a gente vai estar concluindo o assunto que já foi iniciado, certo? Sobre a questão da aprendizagem. Porque a gente está falando o tempo todo da psicopedagogia hospitalar, mas esqueceu que ela só pode ocorrer se, todavia, houver empenho, né, dos profissionais nesse trabalho dentro dos hospitais, né? Nas chamadas classes hospitalares, se houver empenho desses profissionais para estimular a aprendizagem dessas crianças e adolescentes que ficam lá retidos por um determinado tempo, né, a depender da doença ou enfermidade que essa criança possa estar sofrendo, né? Então, como se dá essa aprendizagem, né? O que é necessário que façamos para que a aprendizagem possa ser, como é que se diz? Para que a aprendizagem seja adquirida, né? Para que consigamos realmente aprender o que é necessário a gente aprender, porque a gente pode aprender diversas coisas, certo? Mas existem coisas que a gente aprende que a gente não gostaria de aprender, mas acaba aprendendo. E existem coisas que realmente nos é necessário aprendermos. Então é isso que tem que ser o nosso foco. Aprender o que é necessário a gente aprender. E se você, assim como eu, gosta dessa área da educação, gosta de estudar os mistérios aí do corpo humano, voltados aí para o funcionamento cerebral, como se dá toda essa questão de aquisição de conhecimento, que eu acho muito interessante, por mais que seja complexo, por mais que a cada dia que passa como é que se descubra-se algo novo referente ao funcionamento do cérebro e das suas funções e dos demais órgãos do corpo humano, né? Porque é tudo interligado, né, com o cérebro. Todo o funcionamento do nosso corpo, ele parte de informações provenientes do cérebro e dos neurônios. Então, se todavia um desses sistemas nervosos, vamos supor que o nosso cérebro esteja com alguma dificuldade em transmitir alguma informação para o restante do corpo, logo a gente vai ter dificuldade em aprender algo, certo? Então, a aprendizagem no sentido geral, ela parte do cérebro, das experiências que temos, né? De dentro para fora e de fora para dentro. E para que fique bem claro, eu quero deixar aqui esse vídeo, é só 2 minutinhos, para vocês entenderem basicamente como é que ocorre essa aprendizagem. Eu acho legal esse vídeo, que ele é bem ilustrativo. Olha isso comigo. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha. Vocês viram como é que ocorre basicamente esse processo de aprendizagem?
Os estímulos ocorrem por meio dos órgãos do sentido, né? E a partir do momento que recebemos estímulos, né, sensorial, no caso fazendo uso do órgão do sentido do tato, do paladar, né, enfim, de todos os nossos órgãos do sentido, quando a gente recebe estímulos do externo, do meio externo, a gente vai formando conexões na nossa área de trabalho, no nosso córtex cerebral, certo? E nisso essas informações vão sendo raciocinadas por nós, e à medida que a gente vai tendo contato com aquelas informações que está vindo do exterior, a gente vai guardando essas informações que a gente quer guardar, certo? Na nossa memória de longo prazo, e a gente aprende e não esquece jamais, entendeu? Então quando a pessoa diz que aprendeu algo e de repente ela já não lembra mais, é porque ela não, como é que se diz, praticou aquele conhecimento no seu cérebro. Ela não forçou a guardar aquela informação, aquele conhecimento. Então por isso ele excluiu, porque o nosso cérebro é muito inteligente. Ele não vai guardar uma informação, uma aprendizagem que você queira, se você não exercitar essa aprendizagem, se você não estimulá-lo a guardar esse conhecimento, certo? É necessário você estimular o seu cérebro. Existem diversas maneiras de estimular, eu não quero entrar nesse mérito, porque é um conhecimento bastante amplo, porque eu só quero que vocês entendam como é que se dá essa aprendizagem. E no caso, essas informações, para ser passadas para o nosso cérebro, elas são passadas por meio dos nossos neurônios. Quando formamos essas conexões, né, os neurônios, eles se comunicam entre eles e passam e transmitem as informações para o nosso cérebro. Quando essas informações não ocorrem, quando essas informações não são passadas como se deveria, né, já podemos dizer que essa pessoa também está sofrendo algum tipo de dificuldade em armazenar informações, em assimilar conhecimento, certo? E já é uma outra situação também, que tudo, na verdade, precisa ser investigado, apesar que todos nós, seres humanos, estamos propícios a errar, a termos dificuldade em algum momento da nossa vida, uns mais, outros menos. Isso é normal você ser diferente, é normal você aprender diferente daquele coleguinha, né, daquela coleguinha, se referindo a crianças e adolescentes, né? É normal a gente aprender de forma diferente. Porém, quando essa aprendizagem não está sendo eficaz como gostaríamos, aí necessita ser feita uma investigação. Essa investigação só pode ser feita por alguém capacitado. Qualquer pessoa não consegue identificar, não consegue fazer uma análise adequada para que seja diagnosticado qual é a dificuldade dessa criança, desse adolescente. Então, por isso também a importância do psicopedagogo. Eu não lembro se eu falei sobre o que é a psicopedagogia. Não lembro se eu falei, mas eu acho que eu falei das diferenças entre a psicopedagogia e a pedagogia. O que faz a psicopedagogia e o que faz a pedagogia. Certo? A psicopedagogia, ela investiga, ela faz intervenção, ela diagnostica, né? Ela auxilia, ela faz essa mediação entre o conhecimento e o indivíduo. Ela faz essa ponte, onde antes de um acompanhamento feito pelo psicopedagogo não ocorria essa travessia feita pelo sujeito para a aprendizagem. A partir do momento que o trabalho do psicopedagogo está sendo bastante eficaz, vamos dizer assim, quando esse trabalho do psicopedagogo está sendo eficaz, ele realmente assumiu a sua função de uma maneira, como é que se diz,
de uma maneira boa, vamos dizer assim, quando ele assume o seu papel na sociedade, não apenas como profissional, mas como ser humano, entendeu? Quando o papel dele é ajudar o outro a adquirir, para que ele consiga de alguma forma adquirir conhecimento, assimilar informações, quando ele traça essas estratégias, né, quando ele formula aí essas estratégias para que esse conhecimento possa ser adquirido por esse sujeito, por essa criança, esse adolescente, enfim, também um adulto, mas nesse caso estamos nos referindo às crianças e adolescentes porque são eles o foco na questão da psicopedagogia hospitalar. Então, quando o trabalho do psicopedagogo está sendo eficaz, esta ponte que antes o indivíduo não conseguia atravessar, ele agora, o psicopedagogo vai construir junto com essa criança, esse adolescente, esta ponte para que ele consiga, passe aí a assimilar informações, passe a conhecer o que ele precisa conhecer, o que ele precisa aprender. Tá certo, gente? Eu espero que esteja ficando claro. Se você está assistindo, mais uma vez eu agradeço a sua participação, a sua atenção nesse vídeo. Mais uma vez eu peço desculpa, porque às vezes eu me atrapalho um pouco nas palavras, porque como eu falei para vocês, eu prefiro o contato físico. Eu prefiro 1000 vezes chegar em um quadro, montar um esquema, né, uns gatilhos mentais para estar dando aula, ministrando uma aula, um assunto, do que gravando um vídeo. Eu tô fazendo uso da tecnologia para ficar mais dinâmico, né, a administração deste curso. Mas se por um acaso vocês acreditam que eu poderia mudar, eu mudo amanhã mesmo. Amanhã e sábado poderia fazer de outra forma. Então, se você está assistindo esse vídeo, por favor, deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua sugestão, que aí eu vejo uma outra forma de estar ministrando os assuntos relacionados à psicopedagogia hospitalar da melhor forma para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos agora voltar para o nosso livro de referência. Só um instantinho aqui. Aqui. Esse livro é muito bom, gente. É um livro que eu gosto pra caramba. Na psicopedagogia hospitalar, além do que já especificamos sobre o fazer psicopedagógico em espaços de atendimento à saúde, o psicopedagogo tem como desafio atual o trabalho com a humanização e a promoção da saúde do aluno hospitalizado, que abrange a todos, independentemente da faixa etária. Nesse sentido, é importante refletir sobre a indefinição que ainda envolve a função do psicopedagogo em ambiente hospitalar. O papel inicial do psicopedagogia é focado no estudo do processo de aprendizagem, diagnóstico e tratamento dos seus obstáculos, tá vendo? Esse é o papel do psicopedagogo, da psicopedagogia, né? Ele foca no estudo do processo de aprendizagem, pois o processo de aprendizagem, apesar de termos conhecimento que abrange a todos, cada indivíduo irá aprender, irá assimilar conhecimento de uma maneira diferente, certo? Por isso que deve ser investigado, por isso que deve ser, com base nos nossos conhecimentos, deve ser feito algumas estratégias para que essa criança, esse adolescente consiga desenvolver melhor sua capacidade de aprender, certo? Então, temos também que promover essa questão da saúde do aluno hospitalizado. Porque imagine só, uma criança, um adolescente sofrendo uma enfermidade complicada, como é o caso do câncer. Vamos dar exemplo do câncer porque é uma doença que acomete aí qualquer indivíduo, qualquer idade, né? E tem sido mais frequente nos dias atuais
muitas pessoas diagnosticadas com essa enfermidade tão terrível, né? A gente sabe de uma das formas do tratamento do câncer é a tal da quimioterapia. A gente sabe que é um processo doloroso, difícil. Você imagine num centro de oncologia, uma criança, um adolescente que está enfrentando esta doença terrível. Você imagine se ela, sozinha, vai ter vontade de aprender, né? Algo que possivelmente ela iria aprender na escola. Gente, as mensagens chegam toda hora. Hein? Quando eu quero receber mensagem, estou precisando receber uma mensagem, ninguém manda. Agora, quando eu tô ocupada, né, sem querer receber mensagem, é toda hora. Hein? Voltando. Imagine uma criança que está ali, passando por aquela situação. Muitas das vezes, os pais, os responsáveis estão tão cansados com a luta diária para que essa criança vença essa enfermidade e saia dessa situação. Às vezes eles não têm paciência, né? Porque já estão tão cansados, eles têm que trabalhar, têm que fazer diversas coisas para fazer um bom acompanhamento dessa criança, desse filho, né? Dentro de um centro de oncologia. E muitas das vezes a criança em si vai percebendo essas situações, né? Porque muitas vezes a gente não consegue deixar que fique subentendido, né? Alguns sentimentos, né? Que os pais muitas vezes estão sofrendo, passando, a gente acaba deixando transparecer, né? Para os nossos filhos. E eles percebem. Imagine uma criança que já está sofrendo uma doença terrível e ainda chega na sua casa, quando ele deveria receber afeto, carinho, atenção e tal, e tal, e tal. Ele não recebe e já está longe dos seus amiguinhos. Os seus amiguinhos, do tipo os vizinhos, também fazem um pré-julgamento do menino, da menina, não querem brincar com ele. E tudo isso a criança vai guardando para si e começa a sentir desânimo quase que absoluto para estar enfrentando aquela dificuldade. Não vou dizer que é todas as crianças, viu, gente? Eu só estou citando um exemplo aqui. Mas é muito provável disso acontecer, né? Com base no nosso dia a dia, a gente tem como dizer que isso é muito possível de acontecer. Então você acha que essa criança que está passando por tudo isso, ela vai ter interesse em estudar assuntos, em fazer atividades que ela faria na escola dentro de um hospital? Muito provavelmente que não. Então, o papel também do psicopedagogo é assumir essa responsabilidade essa responsabilidade de ir além da sua profissão, muitas das vezes, né? E pensar no outro, como se fosse ele mesmo passando por aquilo. E não é fácil, imagino. Mas a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que muitas das vezes vai ter dias que as crianças vão querer participar das atividades, que elas não vão estar tão medicadas, elas vão querer, e vão ter dias que elas não vão querer nem ouvir falar nas atividades, que às vezes vão estar tão anestesiadas, com tanta medicação, tão cansadas e fragilizadas. Imagine. E o médico muitas das vezes não vai liberar aquela criança para realizar determinada atividade. Então você pode ter uma ideia de como é que deva funcionar um trabalho pedagógico dentro do hospital. Já é difícil este trabalho, digo que é difícil nos dias atuais então. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa negativa, tanta informação negativa. Hoje a informação chega no estralar de dedos. Só basta uma criança pegar um celular, ela tem diversas informações ali do mundo inteiro ali na palma da sua mão.
coisas que não aconteciam antigamente. E muitas dessas informações que elas estão adquirindo aí são informações negativas, que não vão agregar nada de bom para a vida daquela criança. E nisso os pais vão deixando. Estão perdendo a autonomia dentro das casas, né? Os pais estão perdendo. E os filhos estão aprendendo coisas que vão além da sua capacidade de compreensão. Às vezes informações negativas, adquirindo sentimentos que não eram para adquirir. E dentre outras situações. Então já é difícil você lidar com essas crianças que estão adquirindo certos conhecimentos que não seria apropriado para a idade delas. Que você lidar com essas crianças desse jeito nas escolas, imagine dentro do hospital. Deve ser uma barra, hein? Deve ser uma barra enorme. Por isso que eu digo que o psicopedagogo, ele não é o salvador da pátria, ele não é nenhum super-herói. Mas ele também precisa ser uma pessoa bastante forte e sábia, né? Para lidar com as diversas situações que deva surgir todos os dias no trabalho psicopedagógico. Então, gente, eu espero que vocês hoje tenham compreendido o que foi falado até então. A gente bateu esse papo aí psicopedagógico, certo? A respeito, né, de como se dá a aprendizagem no nosso cérebro. É muito importante a gente aprender sobre o que é a psicopedagogia institucional, né? O que é a psicopedagogia clínica. Espero que vocês tenham entendido. Eu falei também um pouco mais sobre a psicopedagogia hospitalar, citei alguns exemplos, coloquei o vídeo mostrando como é que se dá a nossa aprendizagem no cérebro. Eu creio que já tivemos bastante informações por hoje, né? Deixa eu ver se mais alguma coisa legal aqui pra gente estar falando antes de acabar essa aula de hoje. A psicopedagogia hospitalar, aqui embaixo, surge como uma terceira força que se organiza a partir de várias áreas de educação e saúde. Entretanto, os autores revelam que a problemática que ainda envolve a procura do psicopedagogo por postos de trabalho. Nem a escola, nem o hospital têm clareza sobre a função que ele está habilitado a desempenhar. Tá vendo? Por isso que eu falei, né, que o psicopedagogo, ele muitas das vezes tem que entender que nem sempre ele vai exercer apenas o que ele aprendeu nos livros, nos artigos, né? E durante toda a sua graduação. Existem conhecimentos que ele vai aprender fora de todo esse conhecimento teórico e que ele vai com certeza precisar para se desempenhar um bom trabalho em qualquer ambiente que ele for inserido, entendeu? São aprendizagens que vão além do que a gente aprendeu na faculdade, do que a gente aprendeu nos livros e nos artigos, né? Por isso que às vezes por isso que o trabalho psicopedagógico ainda tem muito ponto de interrogação, né? Muitas pessoas não desconhecem do que realmente faz o psicopedagogo, porque fica aí algumas informações pairando no ar, né? As pessoas têm muita informação, mas ao mesmo tempo informações vagas sobre como se dá o trabalho psicopedagógico, principalmente dentro dos hospitais. Nas escolas, geralmente é mais comum, né, se desempenhar o trabalho psicopedagógico, mas nos hospitais e outros ambientes já é um trabalho mais difícil das pessoas entenderem a real importância desse trabalho nesses locais, fora da escola, certo? Então por isso que tem essa problemática, né?
E também por isso que, infelizmente, no nosso Brasil, não vou dizer todos os lugares do Brasil, né? Mas as grandes capitais oferecem bastantes oportunidades para o psicopedagogo. Já tem uma noção melhor da função desse profissional dentro de determinados ambientes, né? Mas regiões como a que eu moro, aqui na Bahia, no extremo sul da Bahia, o trabalho psicopedagógico não é tão valorizado como deveria, né? Mas, enfim, eu acredito que isso um dia vai melhorar, porque diante das circunstâncias que a gente tem visto, né, da defasagem escolar cada vez maior, da falta de interesse das crianças e dos jovens, na sua grande maioria, em aprender, né, os conhecimentos didáticos, e dentre outras situações, né, que a gente tem visto aí nos jornais, em sites, em redes sociais, que a gente tem visto onde é que o mundo está caminhando. Eu creio que vai chegar um momento que esse profissional psicopedagogo vai ser indispensável para o desenvolvimento de uma atividade, para o desenvolvimento de um trabalho em diversos locais. Eu acredito nessa possibilidade futura, diante das situações que têm ocorrido, né, no dia a dia. Eu imagino que futuramente o número de casos de crianças e adolescentes com grande dificuldade na questão da aprendizagem relacionada às disciplinas, aos assuntos pedagógicos, a conhecimentos da matemática, da língua portuguesa, de todos os conhecimentos que a gente precisa adquirir para o nosso próprio desenvolvimento, né, e capacitação. Cada vez mais a gente tem visto que isso está se perdendo. Está se perdendo o valor da educação, né? As escolas públicas já não são mais as mesmas. Os alunos já não são mais as mesmas. Eu sei que tudo muda o tempo todo no mundo, como diz a música de Lulu Santos. Mas eu imagino que vai piorar. E vai se aumentar cada vez mais o número de jovens, crianças, adolescentes, adultos com grandes dificuldades em aprender o que ele precisa aprender para ter um bom desempenho em determinados trabalhos, para que ele tenha um bom desempenho na sua vida acadêmica, para que ele tenha um bom desempenho em qualquer área que ele precisar seguir, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço encarecidamente, não deixem de escrever os seus comentários abaixo do vídeo ou lá no grupo do WhatsApp de tudo que está sendo falado nesse grupo ou nesse curso. Eu vou estar sempre lembrando, né, a coordenação de estágios a respeito do certificado de todos. Não vou esquecer disso. E sim, em nome do Senhor Jesus, vocês todos vão receber o certificado de vocês, porque vai ser um bônus, né, pela atenção, né, pela dedicação de vocês em estar me ajudando, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Ótima noite a todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.